Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Bom dia, irmãos. Semana passada e na última, as duas últimas semanas, nós aprendemos sobre o que é adoração e vimos alguns conceitos disso. Nós vimos que há diferença entre apenas cantar e adorar e louvar também. Hoje a gente vai ver isso na prática. Vamos ver músicas que têm estilos diferentes. As últimas duas aulas foram mais pessoais, né? A minha adoração a Deus, o que Deus espera dos seus adoradores, várias características vimos semana passada. Hoje a gente vai ver mais, e pode passar o próximo slide, sobre a adoração congregacional. O que a gente pode restaurar na adoração congregacional? Qual é a força que a música, a adoração tem no meio do povo de Deus? Vamos ver os propósitos da adoração. E pode passar mais um slide, por favor. Hoje nós vamos cantar um bocadinho. Qual é o propósito da adoração congregacional? Basicamente são três: exaltar a Deus, adorar a Deus, edificar o corpo, vamos ver vários textos sobre isso, e também evangelismo. Até tem músicas que são específicas para cada um desses propósitos, né? E, claro, tem outros subpropósitos, mas esses três são os principais. Quem abrir comigo um texto? Filipenses capítulo 2. Como você acha que era? Eu quero que você participe agora um pouquinho. Como você acha que era a adoração lá no primeiro século? A igreja acabou de começar, é ótimo. A igreja iniciou ali no primeiro século, ano 30, ano 40, ano 50, a igreja estava lá reunida. Como que era a adoração naquela época? Filipenses capítulo 2. O que vocês acham? Quero que você participe. Como é que vocês acham que era a adoração? Era parecida com a nossa aqui? Eles se reuniam para cantar, e a gente vai falar isso mais na próxima aula, né? Nós vamos fazer vamos fazer uma linha de tempo vendo sobre a adoração desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento e sobre um pouco desses últimos 2000 anos até hoje. Mas como é que era? Como era a adoração naquele... Você sabe, já ouviu, já leu? No Novo Testamento que era cantado pela igreja, né? Por exemplo, esse que você vai, que provavelmente não sei se é esse, mas em Filipenses 2 é um deles, que a igreja cantava. Ramos já matou aqui a charada, né? Cantar uns salmos, né? Nós vamos ver alguns textos sobre isso, né? Alguns historiadores relatam, né? Historiadores daquela época dizem, eles se reuniam, quando eles estavam falando sobre a igreja, eles se reuniam às vezes de madrugada para adorar a Deus. E muitas vezes eles se reuniam nas sinagogas, e a gente vai ver isso na próxima aula. Aproveitando aquele espaço, lá eles se reuniam e iam adorar. Alguns historiadores dizem, quando eles iam cantar, alguém se levantava e puxava um cântico, iniciava um cântico, e a igreja toda cantava com muita alegria. O historiador enfatiza isso, né? Algumas vezes ele diz que a igreja cantava os cânticos que a gente chama, que cantam os homens e as mulheres. Os homens cantam uma parte, as mulheres cantam outra. E eles diziam, e o historiador é até engraçado, que ele diz assim, parecia até como se fosse uma disputa para ver quem é que cantava mais forte, né? Os homens cantavam e as mulheres respondiam, e eles ficavam como uma batalha sadia, né? Claro. Era a forma do historiador de Deus. Acho que ele foi em algum culto, né, e viu, disse, era assim que eles cantavam. E eles tinham muito fervor no seu coração. Ele sempre enfatiza isso. Interessante, né? Agora, que músicas que eles cantavam? Seria bom se a gente tivesse, né? Estudiosos da Bíblia acham que, pelo caráter poético de alguns textos, que
esses textos são música. Esse é um deles. Vamos ler aqui? Vocês estão com... Quer ler? Por favor. A partir do versículo 5 até o 11. Capítulo 2 de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Porque Deus exaltou a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Obrigado, Dé. Alguns outros textos de Paulo, você vê que tem algumas versões desse mesmo texto. Então, estudiosos acreditam que isso era um hino cantado pela igreja naquela época, e Paulo cita vários trechos disso aqui. É bem provável. Tem vários outros, em Apocalipse, tem outros textos que acreditam-se que eram hinos cantados. Eu não sei se você percebeu, qual era o foco desse texto aqui? Qual era a ênfase desse texto? Fala sobre o quê? Exaltação a quem? A Jesus. E é interessante isso, quando a gente... todos esses textos que eles dizem, esse texto parece que era um cântico. A característica principal deles, eles falam sobre Jesus, sua obra e sobre quem ele é. Interessante, né? A exaltação a Jesus e exaltando Jesus no texto é evangelismo. Sim, isso mesmo. Nós vamos falar sobre cada estilo desse daqui, né? Quer passar mais um slide aí? Alguns textos para nós são base no Novo Testamento que falam sobre louvor. Esse é um deles. Vocês conhecem bem, né? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Isso é uma versão diferente do que a gente tem utilizado, né? Então, a gente sempre aproveita para dizer que quando estamos cantando, isso também é um ensino, né? Por isso, não é bom que seja uma mulher que esteja dirigindo, porque também é um ensino, estamos ensinando e admoestando uns aos outros. Por isso, quando você vê, sempre tem um homem à frente do louvor. As mulheres elas apoiam no louvor, mas elas não estão dirigindo, elas não estão conduzindo o louvor. Exatamente por causa disso, porque também é ensino, né? Estamos ensinando uns aos outros, porque as letras dos cânticos têm ensino, né? Admoestando uns aos outros. As letras também nos fazem refletir, pensar, transformam a nossa vida, né? Ok. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Qual é a diferença? Botar vocês na fogueira? Salmos é fácil, né? Cantar os salmos. Cânticos e hinos e cânticos espirituais. O que você acha? Cânticos espirituais, segundo os estudiosos acham que cânticos espirituais eram cânticos que eram esse que a gente acabou de ler, por exemplo. Eles acham que eles são cânticos inspirados por Deus, talvez os apóstolos ou alguns outros homens receberam de Deus aquela letra e eles chamam de cânticos espirituais. E hinos são músicas compostas pelos irmãos naquela época. Seria bom se a gente tivesse hoje o inário que eles usavam naquela época, né? Seria muito bom. Mas, certamente, esses hinos todos eram extraídos de textos bíblicos, né? Do que eles acreditavam ser textos bíblicos. Mas realmente não vejo que faz tanta diferença essa divisão que ele faz. Não sei o que os meninos acham, mas é só para a gente entender, porque talvez você já tenha lido lá e falou, mas qual que é a diferença? O que é isso, né? Tem outro texto bem parecido,
Efésios capítulo 5, a gente conhece mais o versículo 19. Quer ler, por favor? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos, em cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Interessante. Geralmente a gente cita mais, conhece mais o texto do versículo 19, que fala, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais em vosso coração. Mas, se a gente voltar um versículo e vai uns dois para frente, você vê que existem alguns detalhes que fazem parte também da adoração congregacional. Ele fala, enchei-vos do Espírito. Tem tudo a ver com a nossa primeira aula, né? O que é adoração? Se você voltar aqui, a adoração é espiritual, não é só cantar. Não é só cantar salmos. Se eu pegar o livro de salmos aqui e criar uma melodia, eu posso sair cantando, mas isso não quer dizer que seja adoração. Então, por isso que ele diz, primeiro, quando você vai adorar, você vai fazer o quê? Enche-se do Espírito. Isso é adoração. Então, ele diz, falando entre vós. Nós estamos cantando, quando estamos... Eu não sei se você faz isso, eu canto em casa, às vezes no carro, né? Mas quando estamos cantando em congregação, como congregação, nós temos que ter esse entendimento. Estamos cantando em comunidade. Então, claro, cada um tem a sua adoração individual, mas a gente vai ver que há um poder diferente quando a igreja canta em comunidade, junta. Então, falando entre vós, é uma comunidade, né? Pode, uma vez em Fortaleza, eu lembro, tinha um professor de música, né, que estava nos ajudando lá, indo visitando, e ele tinha uma voz muito forte. Ele sentava lá no meio e ele cantava mais alto do que todo mundo. E a congregação lá é grande, assim, não é uma igreja pequenininha. E ele cantava mais alto do que todo mundo. Então. Eu não sei qual era o motivo dele, né? Mas e eu posso até dizer para vocês, solte a sua voz, né? Mas não esqueça que nós estamos cantando em comunidade, né? E a ideia é sempre, dando sempre graças a Deus por tudo. E essa palavra é interessante, sujeitando-vos uns aos outros. O que seria isso? Em termos de louvor. Respeitando. Boa. Quem falou? Desculpa. Respeitando. Boa palavra, né? Respeitando uns aos outros. Aceitando uns aos outros. Interessante. O que mais? Ter paciência uns com os outros. É verdade, né? Ouvindo uns aos outros, né? A semana passada chegou alguém para mim e falou, né? Falou, que bom que você falou aquilo ontem, hoje, né? Porque eu tinha vergonha de cantar, eu não queria soltar a minha voz, e agora eu sei que Deus não está querendo que eu cante bonito, né? Ele quer a música do meu coração, um louvor do meu coração. Que legal, né? Essa é a ideia que a gente quer transmitir, né? Vamos passar? Ok. Existem vários estilos de adoração. Eu coloquei essa palavra estilos, mas há vários tipos de ênfase que as músicas dão. Existem músicas de exaltação, músicas de adoração, comunhão, alegria. Vocês lembram de alguma outra? De quebrantamento. Sabe que existem muitos e muitos salmos que cantam um estilo que a gente não utiliza muito hoje, mas era algo, acho que judeu. Eram salmos de clamor, salmos de angústia. Se você vai lendo, tem lá, nossa, o salmista se joga no chão. Se você lê, parece que ele está até morrendo de chorar. E era um estilo judaico, né? Não temos muitas músicas hoje cantando dessa forma, mas existem também esse tipo de música, né? Tem muitas músicas que a gente canta que são orações, né, que são parecidas com isso. Lembra de algum outro estilo aí?
Tem músicas de... Tem edificação. De edificação, sim. Não está aqui. Músicas de edificação está dentro de comunhão. Tem músicas de encorajamento. Tem músicas de apelo. Muito bom. Qual que seria a diferença, por exemplo, de uma música de exaltação para uma música de adoração? O que vocês acham? Também. Gratidão, isso. Estava olhando para ela aqui e não li. Música de reflexão, músicas que me faz pensar na minha vida de transformação, né? Músicas de exaltação, vamos fazer só uma diferenciação. Tudo é adoração, certo? Tudo faz parte da adoração. Nós estamos falando sobre a questão da ênfase da música, tá? Só para vocês entenderem. Uma música de exaltação, ela enfatiza mais a obra de Deus. Então, não necessariamente o que Deus é, mas o que Deus faz. Lembra de algum aí, meninos? Exaltar-te-ei, ó Deus meu, e dei, e bendirei o teu nome. Esse é mais embora tenha o nome exaltar-te-ei, mas é uma música de adoração, porque fala sobre quem Deus é. Músicas de adoração falam sobre a pessoa de Deus. Ele é santo, ele é Deus em si. Uma música de adoração, mesmo falando da palavra exaltado, mas ele fala sobre Deus. Deus, ele habita nos céus, ele é o nosso Pai e tal. Entende? Agora, uma música que fala sobre a obra de Deus. Era essa que você estava lembrando? Não? Qual? Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Essa música é interessante, que essa música ela fala das duas coisas. Ela exalta quem Deus é e também exalta a obra de Deus. Lá no meio da música fala sobre o que Deus criou e tal. Essa aqui que você citou, Paty, é exatamente uma música de exaltação. Ela fala, a primavera é... Tem vários cânticos que falam sobre o que Deus faz por nós. Entende? Dá para entender qual é a diferença? Não faz tanta diferença na questão do louvor. Tudo é adoração, como eu disse. Mas, para a gente entender, por exemplo, montanhas e vales e vistas, e vistas imensas são obras da mão do eterno Senhor. Então, são músicas que falam sobre o que Deus faz. Entende? Por que é importante a gente saber disso? Porque, às vezes, quando a gente pega o nosso inário, quando eu cheguei aqui, que eu peguei o inário, eu olhei de cara, eu percebi, nossa, não temos muitas músicas de adoração a Deus. Especificamente, adoração a Deus. Então, aí a gente foi colocando mais músicas de adoração. Então, de tempos em tempos, a gente vai conversando sobre isso, a gente precisa fazer de novo uma nova análise do nosso inário. Temos poucas músicas específicas para ceia, por exemplo, né? Então, vamos lá e colocamos uma música específica para ceia. Vamos ter um congresso e vai falar sobre comunhão, né? Vai falar sobre o povo de Deus. Então, vamos procurar uma música sobre comunhão. Então, a gente vai cantando, e se a gente não perceber, a gente pode escolher, por exemplo, as músicas para o culto e não ter nenhuma música de adoração. Imagina? Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Isso mais para nós. E também para que a gente entenda como cantar cada uma dessas músicas. Por exemplo, uma música de gratidão. Lembra aí? Sou grato por me abençoar. Uma música de gratidão. Está dentro de adoração? Sim, mas é uma música de gratidão. Faz sentido cantar essa música assim? Grato Deus por me amar, sou grato por me abençoar. Grato Deus por me curar e minha alma... Faz sentido? Não, não faz. Por quê? Não reflete o que está no meu coração. Ou reflete.
Lembra de algum cântico alegre aí? Isso, canta pra gente aí, né? Do jeito certo ou do jeito errado? Do jeito errado, né? Feliz eu sou. Ok, você acredita que esse cântico é um cântico evangelístico? Existem, agora vamos falando de cânticos evangelísticos, por exemplo, até chegar lá no Flávio. Existem cânticos evangelísticos com a letra específica evangelística, né? A gente não canta aqui, essa música alguns conhecem, mas dê a sua vida inteiramente a Jesus. É um cântico que fala, alguns nordestinos conhecem, que fala especificamente sobre dê a sua vida. É um cântico com a letra especificamente evangelística, fala para o não cristão. Mas Feliz Eu Sou é um cântico evangelístico, que a gente vai já falar sobre ele depois do Flávio. Hein, Rui, me explica só, ou explica, né, para todo mundo aí, a ideia de por que é importante diferenciar. Sendo que quando você vem a esse local, o fator principal é a adoração. E tudo, né, que será apresentado aqui, o propósito seria esse. Então, por que diferenciar o que é cântico de adoração, o que é cântico de louvor, o que é cântico de gratidão? Entendeu? Porque se você pensar num cesto, né, tudo é adoração. Não importa a letra, porque a adoração ela parte de dentro, né? Parte da tua vida. E quando você vem a esse local se reunir com a congregação, qual que é o foco principal? É adorar o Senhor? É louvar Ele? É gratidão? Então, por que é importante essa diferença, essa diferenciação? Porque o que eu estou percebendo aqui, toda pergunta que você faz, o que é adoração? Todo mundo lembra dos cânticos que tem a palavra, né? O que é gratidão? Todo mundo lembra dos cânticos que tem a palavra gratidão, né? E para mim, isso, pelo menos para mim, bem lembrado. E o pessoal parece que não está bem claro o que é. Nós vamos passar por uma música de cada um desses estilos, a gente vai entender. Obrigado por lembrar. Digamos, vamos cantar então Feliz Eu Sou? Feliz eu sou, feliz eu sou, feliz eu sou, pois Cristo me salvou. Feliz eu sou, feliz eu sou, feliz eu sou, pois Cristo me salvou. Ok, aí o Mauro está cantando lá, e ele está cantando lá assim. Feliz eu sou, que nem o Eduardo falou, né? Feliz eu sou, feliz eu sou. E aí, a Elisete trouxe um visitante. E o visitante está sentado entre ela e o Mauro, entendeu? E eles estão, todo mundo está em pé aqui cantando e tal. E aí o visitante olha para o Mauro e o que ele vai pensar? Feliz eu sou, pois Cristo me salvou. Vê como é o poder do... Rui. Aí no mínimo assim o visitante vai pensar, eu não quero essa salvação não. Para ficar desse jeito. Vê? Não é uma letra especificamente evangelística. Mas, como o Flávio falou, né, tudo que nós cantamos tem um propósito maior. Dentro da congregação, maior ainda. Cantando em comunidade. Agora, qual é o impacto da igreja toda cantando essa letra? Feliz eu sou, feliz eu sou. O impacto nas pessoas que não conhecem Jesus e que estão visitando, por exemplo, pela primeira vez. Qual é o impacto? Rapaz, se esse cara é feliz assim porque Jesus salvou ele, eu quero conhecer Jesus. Dá para entender? Vê como faz sentido? Então, vê que a gente está indo num crescendo. Primeiro, entendemos o que é adoração, depois entendemos o que é que Deus espera de nós, e agora, quando a gente for cantar, entender o que aquela letra está falando e como é que eu vou expressar aquilo. Não faz sentido, mais uma vez, não faz sentido cantar uma música Feliz Eu Sou sem estar sorrindo. Não faz sentido, né? A não ser que você esteja cantando só por cantar e não esteja nem prestando atenção na letra. Viram que a gente sempre tem falado em espírito e em verdade. Estamos cantando as verdades bíblicas. As letras são muito importantes. Tem que ter base bíblica, né?
Muitas pessoas já chegaram para nós, né? Vocês já devem ter passado por isso. Ai, por que vocês não colocam aquela música tal, né? Talvez uma música que ele tenha escutado no rádio e tal. E tem algumas letras que não cabem, né, Eduardo? Não cabem na congregação, né? As letras às vezes não são bíblicas, tem teologias diferentes da Bíblia. Às vezes as letras são muito para si mesmo, né? São boas para refletir, escutar em casa e tal, mas às vezes na congregação não cabe. Então, por isso é um pouco difícil. A gente escolher as músicas é difícil, né? A gente tem que ver vários aspectos. Dá para entender? Tem alguma dúvida? Vamos comentando aí, não deixe para depois. Eu usei essas duas palavras só para a gente diferenciar as músicas que talvez estejam um pouco de dúvida na sua cabeça. Exaltação e adoração não é a mesma coisa? Sim, são sinônimos, né? Mas lembra que a gente falou sobre louvor e adoração, né? Então eu devia ter botado músicas de louvor, né? Músicas de louvor e músicas de adoração. É só para a gente entender a ênfase da música. E isso, deixa eu explicar um pouquinho antes da gente passar um pouco para frente. Por que disso? Por que existe esse monte de músicas de estilo diferente? Muito por causa do tempo que a música foi escrita e do que a igreja naquela época, aquela pessoa que estava escrevendo passou. Por exemplo, você conhece várias músicas sobre batalha espiritual, músicas de guerra. Conhece alguma, Eduardo? Eduardo conhece. Soldados de Jesus, armados, atenção, firmes na força do Senhor. Firmes na força do Senhor, por Cristo lutarão. As músicas que falam sobre guerra, batalha espiritual. Lembra de outro? Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para o céu. É lá, um pendão real, é um estandarte, né, uma bandeira que o cara vai levando na frente da batalha e tal. Quando o cara escreveu, a pessoa que escreveu essa música, o que ela estava pensando? O que você acha que a igreja, naquela época que ele escreveu, estava passando? Provavelmente estava passando perseguição, provação, provavelmente, não sei, mas provavelmente. Por quê? Isso vai mudando de tempos em tempos. Teve tempos em que muitas músicas, se a gente for olhar, por exemplo, pegamos no Cantor Cristão, tem muitas músicas de louvor, músicas de exaltação, que falam sobre a obra de Deus, a natureza de Deus. Refletia uma época da igreja que eles estavam pensando mais sobre aquilo. A igreja estava sendo perseguida. Alguns anos atrás, no Brasil mesmo, tinha várias músicas de guerra. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus. Então, tem muitas músicas que naquela época a ênfase era mais assim. Em alguns outros momentos, mudou. Por exemplo, há pouco tempo atrás, apareceu muita música sobre o Espírito Santo. Alguns anos atrás, né? Talvez uns 10, 15 anos atrás, muitas músicas sobre o Espírito Santo. Né? Essa parte pentecostal estava muito forte, então a gente pegava as músicas, né, mais modernas, era tudo falando sobre o Espírito Santo. Principalmente as mais animadas, né? Então era até difícil escolher uma música animada, porque tinha muito essa ênfase, né? Isso. Tem outras, de uns tempos para cá, as músicas têm acontecido muito falando sobre prosperidade. Muitas músicas. Deus me dá um milagre. Muitas músicas que falam sobre isso. Porque refletem uma realidade do que a igreja gospel, a igreja evangélica tem vivido. Né? A pregação deles é essa, os compositores vão criar músicas assim. Dá para entender? Não estou falando sobre certo ou errado por enquanto, só estou falando sobre estilos. Tá? Ok, vamos falar, por exemplo, de uma música. Uma música de batalha. Como que a gente expressa uma música de batalha? Como é que é? Vocês lembraram de um agora? Como é? Um pendão real vos.
também não faz sentido, né? Não sei quem já foi militar aqui. Militar? Ninguém? Uau! Olha só, eu lembro, né? Então, quando eu fui 6 anos da Força Aérea, para marchar você tinha que escutar o barulho da bota. Então tinha que escutar mesmo. Então era firme, né? Então quando cantamos uma música dessa, a gente canta com firmeza, né? Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus. Porque a música pede, entende? Então essa faz diferença. Mais uma vez, o visitante que está do meu lado, ele vai perceber, puxa vida, olha só como essa música, como essa igreja canta com firmeza, né? Puxa vida, olha só. O que é esse tal de pendão real? Eu nem sei. Mas aí ele vai lá e pergunta, o cara, puxa vida, o que significa essa letra aí? Porque eu vi vocês cantando com tanta firmeza. Entende? Então você vai gerar no não cristão, no visitante, uma curiosidade, porque ele vai ver que você está cantando de coração. Você pode comentar isso de novo, para a gente gravar, porque estão gravando lá, acho que não vai sair o seu som. Porque eu acho que era para animar também o combatente do lado, né? Às vezes o que está do meu lado está quase desanimando, caindo, e ele, tipo, força, cara, né? Deus está do nosso lado, nós vamos conseguir, né? Daí já dá uma revigorada, né? Quem já foi em algum dos eventos de mulheres, daqueles que tem mais de 300 mulheres, ou eventos dos homens, lá o Enoque, que tem mais de 400, 500 homens. Rapaz, quando você está lá naquela tenda, lá no Amo, 500 homens cantando, não tem como você cantar fraco. Olha, você solta tudo que... E como a Patrícia diz, uma coisa chama a outra, né? O irmão do meu lado está cantando animado, eu fico animado para cantar. Mas, então, encorajando uns aos outros, edificando uns aos outros. Né? Faz sentido. Lembra de uma outra música, num outro estilo? Comunhão? Comunhão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. Pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós. Olha, viu como é que eu estava expressando aqui, né? Foi de propósito. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E junto, faz sentido? Mas tudo não é música de adoração? Mas por que não faz sentido? Porque a letra está falando, meu irmão, como você é precioso para mim. Não faz sentido. É claro, né, nós temos uma tela, às vezes não sabemos a letra, acabamos olhando para a tela e tal. Mas eu não sei se você já fez isso, eu já fiz, né? De estar cantando uma música de comunhão e estar olhando para a tela, né? Eu lembro que a Ri fazia essa brincadeira, né? Como é que era a música? Eu preciso de ti, querida tela. E ela brinca com isso, né? A Ri, esposa do Alan, porque às vezes a gente canta uma música de comunhão dizendo eu preciso de ti, meu querido irmão, mas olhando para a tela. Não faz sentido, né? Então, qual é o propósito das músicas de comunhão? Lembra aqueles 3 propósitos lá? Exaltação a Deus, edificação da igreja e evangelismo. É importante para o evangelismo? É claro que, né, existem alguns irmãos que não gostam muito, não gostam muito de abraçar e tal. Mas é estilo de cada pessoa. Como algumas pessoas disseram aqui, precisamos respeitar, né, o estilo de cada um. Mas o que nós estamos aqui ensinando é sobre a música. A música, como é que a gente canta? Então, por exemplo, veio na cabeça, como é precioso, recebi um novo coração do Pai.
Novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Então, se a letra da música diz, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, na hora, se eu estiver olhando para a letra, entendendo e cantando realmente em verdade, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para o meu irmão e dizer, Deus te abençoe, porque faz parte da letra. Eu estou cantando em espírito e em verdade, eu entendi o que está falando e eu ajo de acordo com o que a letra diz. Entende? Pois não, Mauro. O Mauro não precisa, mas é bom para gravar. O Mauro. Quando falamos que te abençoo, meu irmão, era costume dos patriarcas, também dos apóstolos, abençoar o outro irmão. É uma prática que foi se perdendo durante os tempos, mas precisa ser resgatada. E nós, como povo de Deus, nós precisamos resgatar e aprendermos cada vez mais a dar a bênção, abençoar os nossos irmãos. Porque é bíblico. Os patriarcas faziam isso, os apóstolos faziam isso. E nós precisamos dizer, Deus te abençoe, meu irmão. Eu lembro, obrigado, Mauro, obrigado, bem lembrado, né? Existem muitos costumes que a gente vai abandonando, né? Eu lembro que a gente sempre diz, a paz de Cristo esteja contigo, né? É interessante o que o Mauro falou, eu talvez não quero fugir aqui, mas isso foi perdido até na família, né? Os pais nem abençoam mais os filhos. Parece que, somente com a prática, o dia a dia, isso influencia até a nossa adoração a Deus, em comunidade e individualmente. Eu lembro que eu tinha que dizer, benção mãe, benção pai. Ok. Faz sentido? Se você não concorda, diz, eu penso diferente, mas faz sentido? Claro, né? Agora, vamos cantar uma música de adoração a Deus. O meu foco é Deus. Até o Zeca falou semana passada, né? Obrigado, Zeca. Ele falou assim, olha, nessa hora eu vi que quando eu fecho meus olhos, eu me concentro mais em Deus. Aí faz sentido, né? Faz sentido fazer, né? Levantar as mãos e você... né? Algumas pessoas, por exemplo, levantam as mãos, né? Eu esqueci até de trazer o texto sobre isso. Tem até salmos que falam, erga suas mãos, né? A Deus e tudo. Eu já falei isso algumas vezes, né, no louvor, né, em sentido de rendição. A pessoa levanta as mãos, né, um assalto, você levanta as mãos e está rendido a Deus. Mas eu não me sinto bem, Rui. Porque aí você respeita o seu irmão do lado, né? Você respeita o seu irmão. Lembra de mais alguma coisa? Tem muitas músicas que são específicas, né? Por exemplo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, músicas que falam sobre a morte de Jesus, o sacrifício dele na cruz. A gente utiliza essas músicas na ceia, músicas de reflexão. Então. Muitas músicas são oração a Deus. Música que fala sobre segurança, refúgio, né? Então, cada música dessa existe uma forma específica da pessoa expressar isso. E cada pessoa expressa um pouco diferente, mas quando a gente está em comunidade, a forma que eu expresso impacta a pessoa do meu lado. Por isso é importante a gente prestar atenção, né? Em cantar realmente em espírito. Sim, pregado na cruz, músicas que a gente canta geralmente na ceia, né? Geralmente na ceia. Bom, dúvidas? A gente pode falar isso mais um pouco na semana que vem. Vamos ver um texto bíblico? Quer passar aí, por favor? Ok. Atos 16. E vamos ficar nele até a gente concluir aqui. Esse texto... não completo. Esse texto
eu deixei por último porque realmente ele engloba quase tudo isso que a gente estava falando aqui. E deixa eu resumir um pouquinho para vocês entenderem. Paulo e Silas estavam na prisão, no final desse texto, a partir do versículo, acho que 16. Não. A partir do 22. Eles estavam pregando, eles tinham convertido uma pessoa, e as pessoas naquela região não gostaram do que Paulo estava pregando e a conversão daquela mulher. E então eles jogaram Paulo no meio Paulo e Silas no meio da praça e julgaram eles ali sem nem perguntar quem eles eram. Fizeram errado até, porque Paulo era um cidadão romano, não podia ser julgado daquele jeito. Mas eles nem perguntaram, rasgaram as roupas dele, açoitaram eles e mandaram prender os magistrados lá. Então eles estavam, a situação era a seguinte: Paulo e Silas estavam, versículo 25, deixa o texto dizer. Por volta da meia-noite, Paulo e os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." Isso até o 30. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa." Amém. E eles creram no Senhor e foi batizado ele, todos da sua casa, e eles foram salvos. Olha só, uau! O poder da adoração. Poderoso. Estavam lá, a igreja reunida. Estava Paulo e Silas. Mais de um. Eles estavam reunidos lá. Meia-noite, eles estavam nus, ensanguentados, porque o texto diz para frente lá que depois eles foram lá e limparam as suas feridas. Então, até aquele momento, eles ainda estavam lá, ensanguentados. E era meia-noite, o que eles estavam fazendo? Orando e cantando a Deus. Que coisa, hein? Uau, é poderoso, né? Qual foi o impacto dessa adoração deles? Conversão. O texto diz que o carcereiro aparentemente estava dormindo, né? E quem estava escutando eram os presos, né? Mas o carcereiro acordou e quando viu aquilo, ele pensou que tinha todo mundo fugido e Paulo nem fugiu, né? Olha só. Então, uma família inteira foi convertida. Poder da adoração. Eu lembro que a gente brincava em Fortaleza, quando terminava o culto, a gente dizia assim: "Rapaz, hoje foi fraco, não passou nem do teto." A gente brincava entre nós, né? Na equipe de louvor lá, falou assim: hoje a gente cantou, acho que para nós mesmos. Não estava, não. E tinha dias que a gente dizia: "Rapaz, hoje varou o teto, né?" Hoje chegou aos céus, né? Eu acho que hoje Deus escutou e ele veio no nosso meio. Se tem uma coisa que Deus gosta, é o louvor do seu povo junto. Ele escuta e ele vem e ele fica conosco. E quando Deus está presente, há transformação. Há transformação. Quando existe, a gente falou isso na primeira aula, quando existe a adoração verdadeira, há transformação. Você não consegue sair o mesmo, você é mudado, é transformado. Naquele dia houve isso. O louvor passou do teto? Passou do teto. Chegou aos ouvidos de Deus. E Deus foi lá e quebrou as correntes, houve a libertação física e houve também libertação espiritual. É isso que acontece. Esse é um retrato da adoração perfeita a Deus. É evangelístico? Hã? Agora, quando você for cantar, "Feliz eu sou", vai ser? Você vai pensar diferente? Não? Comentários, perguntas, ficam abertos. A gente tem mais aí uns. Maria. Preocupada. A história de olhar de olhar ou não olhar o quadro.
E quanto à minha dificuldade de guardar totalmente, eu tenho que olhar, porque senão eu não sei. As que eu sei, eu tento não olhar. Mas se eu não consigo gravar totalmente a letra da música, eu tenho que olhar. Principalmente quando é uma bem nova. E agora? É claro. Eu entendo, Maria. Pensa. Por isso que a gente tem esse negócio aqui, ó, que é o nosso retorno. Às vezes a gente está aqui, tem algumas letras que a gente precisa olhar para ela. Né? Isso é normal, natural, né, Maria? Só um comentário sobre isso. Não sei favor. se quando vocês reparam, quando eu estou dirigindo, eu fico com o celular. A minha cola está aqui. A gente hoje em dia tem a Bíblia às vezes no celular, né? Então estamos aqui olhando. Bem lembrado. Deixa eu só fazer, não sei se o Fábio também quer falar. Ele perguntou qual a diferença dos estilos de hinos. Na verdade, lá no próprio Kant, o Adriano, ele até falou, quando entendemos a letra do que estamos louvando, adorando a Deus, fica fácil até de como eu devo me expressar com esse corpo físico diante do louvor a Deus. Ele até deu um exemplo com relação a chorar durante você estar louvando um cântico. Quem acha que chorar é errado? Eu acho que não é bom, não. Eu não gosto de chorar, não. Aí ele até falou, gente, quem sai de casa programado em chorar, vai cantar aquele cântico, quando chegar no coro eu vou chorar. Aí aparece ali no choro, então, aí toda a igreja começa a chorar. Não, é algo que vem de dentro. Quando a gente está louvando a Deus, quando eu entendo a letra, o que aquele cântico está passando, fica mais fácil de eu expressar de todo o meu coração. Como é precioso, irmão, eu vou fazer isso naturalmente. Não é aquela questão assim, se você puder, dê a mão ao seu irmão. Aí você está dando a mão para o seu irmão porque às vezes o dirigente aqui, o ministro está pedindo. E você não queria dar a mão. Eu vou dar para não ser também chato, né? Toma aí, irmão. A mão. Então, é só essa questão mesmo de nós entendermos. E eu acho que eu acredito que a primeira aula sobre essa diferença, eu creio que toda a igreja aprendeu um pouco essa diferença de louvor, de adoração, de cantar. E eu, graças a Deus, primeiramente, eu tenho visto que a igreja realmente tem aprendido muito com essas aulas. E Deus, acima de tudo, tem se agradado do nosso louvor. Porque Ele tem visto que tem sido do nosso coração. Isso aqui para o Fábio. Só um minutinho antes do Fábio, para a gente comentar, eu lembrei disso daí realmente. Em Fortaleza, cada congregação é diferente, né? Em Fortaleza tem um costume engraçado lá. Se eu for dirigir um dia o louvor lá, eu tenho que colocar uma música de comunhão. Se eu não colocar, acho que eu descer lá, o pessoal fala, ué, cadê a música de comunhão? Vamos voltar e vamos cantar. Porque é engraçado, mas é muito interessante. Se você for lá um dia na igreja do centro, como é precioso, irmão, já sai todo mundo do seu lugar. A gente fica cantando sozinho lá, porque sai todo mundo do lugar e a música de comunhão, o momento de comunhão que a igreja tem, eles saem todos do lugar e vai falar todo mundo, e às vezes a gente precisa até, volta irmãos, vamos voltar para o lugar, passam 5 minutos todo mundo se abraçando e tal. É errado? É certo? É um costume deles, entendeu? É um costume que eles já têm, virou uma tradição, um costume da igreja. Todo culto tem um momento de comunhão. Né? Em Belo Horizonte, em BH, no centro também, termina, no final do culto, os presbíteros vão para frente, ficam lá uns 3, 4 presbíteros, e eles vão cantando um cântico atrás do outro, e as pessoas vão vindo para os presbíteros orar por eles. E canta 5, 6, 7 cânticos até terminar o último a orar. O último orou, aí eles terminam aquele último cântico e aí o culto se encerra. Então, tem, além das músicas que tem no culto, tem mais umas 6, 7 em seguida, uma atrás da outra. É um costume de cada congregação, entende? Então, o que eu queria comentar é justamente sobre isso, né? Que expressões de louvor, né? Expressões de adoração é uma coisa que tem a ver muito com o individual e com a cultura do local. E não dá para você forçar, né, as pessoas a fazer determinadas atitudes ou expressões, né? Mas o que ajuda cada um de nós, fazendo um link com, acho que a primeira aula ou a segunda, é sair de casa com aquele espírito de doar,
né, de você já vir preparado de casa, já que a adoração foi colocada como algo contínuo, não é? Mas tem esse momento que é um mandamento do Senhor, onde a igreja se reúne. Mas se eu já venho com a minha semana pensando nisso, e já venho com esse coração, então você percebe, independente da pessoa levantar a mão, né, ou se ela fechar os olhos, você percebe no semblante da pessoa esse espírito de que ela está realmente adorando a Deus. E isso transforma, né, transforma as pessoas que estão do lado, transforma as pessoas que estão nos visitando. Então, é só uma observação que, para nos ajudar, a gente precisa vir de casa preparado, né? Trabalhar já o nosso coração e vir já querendo fazer isso, né? Então, naturalmente, as expressões de louvor, elas saem conforme a letra da música. Obrigado, Fábio. Deus trabalha no meio da adoração. Quando a sua igreja está adorando a Deus, Deus trabalha. Às vezes você pode estar olhando para um irmão do lado, ele passa o culto inteiro chorando. Imagina? Está passando por alguma situação na vida e aquele momento... Lembra que eu falei semana passada, né? Tava meu amigo, estava lá em Fortaleza, estava dirigindo louvor, ele caiu de joelhos e falou, puxa vida, naquela hora eu pensei, Deus é tão maravilhoso e eu tão pecador. Para a gente fechar, tem um exemplo bíblico interessante. Davi, voltando de uma guerra, eles tinham vencido a guerra, e Davi falou, bota os levitas tudo na frente aí, e vamos adorando a Deus. E Davi estava na frente de todo o cortejo, pulando, adorando, e ele estava fazendo de coração, do jeito dele. Tinha uma pessoa, me ajudem aí, como é que é o nome dela? Eu lembro o nome dela, mas quero saber que vocês lembram. Estava lá no castelo, olhando da janela, e olhou Jesus. Quem era ela? A esposa dele. Como era o nome? Mical. Estava olhando lá de cima. Olhou lá com aquele olhar de reprovação, vergonha. Quando Davi chegou em casa, chegou lá no quarto, todo animado, a vitória e tal, e Mical chegou para ele, senhor, senta aí, deixa eu conversar com ele, vamos fazer uma DR aqui. Que papelão que você fez ali, rapaz, olha que coisa ridícula que você está fazendo, rapaz, olha lá, dançando e coisa, o rei não pode fazer um negócio desse, não. O que foi que Davi respondeu para ela? Lembra do texto, não? Foi que Davi respondeu para ela, eu estava cantando para o meu Deus. Deus aceitou aquela adoração de Davi? Deus aceitou a atitude de Mical? Ela ficou estéril. Não estou falando sobre como Davi estava agindo, estou falando do coração. O coração de Mical e o coração de Davi. Dá para entender? Deu para entender? Porque algumas pessoas falam, Davi estava lá dançando, então eu posso dançar. Não estou falando sobre a atitude, estou falando sobre o coração. O coração de Davi foi agradável a Deus. O coração de Mical, não. Né? A gente fica com essa mensagem. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro.